muita atenção. Há mais de 80 dias, a família de Miguel, quem é Miguel? Um bebezinho que morreu prematuramente no dia 30 de maio. A família está buscando respostas após o corpo da criança, presta atenção, o corpo da criança desapareceu do hospital. Vocês escutaram bem? O corpo do bebezinho que morreu prematuramente desapareceu do hospital. A família quer uma resposta. Vou chamar o João Tiago para trazer mais informações para a gente. Ô João, e aí, o hospital diz o que sobre o corpo do bebezinho Miguel? Boa noite. Muito boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos acompanham. O hospital já se manifestou por meio de uma nota, mas antes eu queria contar essa história direitinho, para que os nossos telespectadores pudessem ter noção do tamanho do desespero que essa família tem passado desde o final de maio desse ano. O pequeno Miguel viveu fora da mãe apenas pouco mais de 20 minutos e ele acabou morrendo. Ele tinha 24 semanas de gestação quando a mãe sentiu dores, tinha já estava se preparando aí para esse parto prematuro. O parto foi realizado aqui no Hospital Edson Ramalho, mas infelizmente o pequeno Miguel viveu pouco mais de 20 minutos e acabou morrendo, pelo que foi identificado dentro do hospital como uma insuficiência respiratória. O Miguel, como eu disse, eram 24 semanas de gestação, pouco menos de 6 meses, né? Os pais estavam fazendo acompanhamento dessa gravidez, não era uma gestação de qualquer jeito, tinha médicos acompanhando, havia todo um trabalho. E aí então, diante de uma emergência, vieram para cá, trouxeram a mãe para cá e acabou acontecendo isso. Nós conversamos com o pai do Miguel, conversamos com a mãe, conversamos com o advogado. E um detalhe muito triste de toda essa história é a seguinte: o Miguel nasceu com um pouco mais de 690 gramas. Era um bebezinho muito pequeno, né? E então, quando os pais vieram buscá-lo para poder sepultá-lo, para poder enterrar o próprio filho, para poder dar um adeus, encerrar essa história de alguma forma, infelizmente, eles não encontraram mais a criança. O hospital, durante alguns dias, tentou: olha, nós estamos procurando o seu filho. É uma criança. Como é que você perde um cadáver de uma criança dentro de um hospital? Mas isso aconteceu aqui no Edson Ramalho. O pai do Miguel não quis se identificar. Ele contou pra gente essa história em detalhes. Vejam aí. No dia 30 de maio, eu estava trabalhando à noite e eu recebi uma ligação de uma amiga dela dizendo que ela tinha passado mal. E depois foi que eu fiquei sabendo que ela estava sentindo fortes dores e chegou lá no hospital Edson Ramalho, já com dilatação. E ela estava numa gravidez de 23 semanas, quase 24. E já tinha chegado lá com essa dilatação. Ela foi atendida e quando eu cheguei eu recebi a notícia que o Miguel ele não tinha resistido. Ele lutou por longos 23 minutos e ele veio infelizmente a óbito por uma insuficiência respiratória. E eles trouxeram o Miguel pra gente, trouxeram um corpo. Depois disso, não vimos mais. Foi a última vez que nós vimos nosso filho. E eles disseram que só poderiam liberar o corpo mediante o atestado de óbito. Então, no outro dia, no dia 1º, eu corri atrás disso. Queria a certidão de nascimento. Com a certidão de nascimento, eu dei entrada na certidão de óbito. E cheguei lá por volta das 11 da manhã. Quando eu cheguei às 11 da manhã, me encaminharam, já com a equipe da funerária, né, que eu tinha contratado. Eles chegaram lá, abriram
o necrotério. Nosso filho simplesmente não estava lá. Saí procurando em todos os lugares do hospital para ver se tinha alguém responsável que pudesse me dar uma resposta. E eu perguntei se eles tinham alguma informação sobre o meu filho, porque eu só queria enterrá-lo, só queria dar um enterro digno a ele. Eles simplesmente nos chamaram para dizer que possivelmente, essa foi a expressão que utilizaram, com essas palavras, possivelmente o nosso filho foi incinerado. Eles baixaram a cabeça e disseram que isso era um procedimento normal. Não autorizamos nada, nada. Estávamos a todo momento no hospital, eu e ela, não entraram em contato com ela, não entraram em contato comigo. E resolvemos agora colocar o caso a público, porque mais de 80 dias após, não tivemos comunicação nenhuma, contato nenhum com o hospital. Só, Fábio, o hospital, como eu disse, emitiu uma nota. E o hospital disse o seguinte: com o intuito de apurar os fatos, a direção do hospital procedeu com a abertura da sindicância interna, pela qual estão sendo ouvidos todos os envolvidos no referido caso, bem como reavaliados os documentos oficiais e prontuários médicos dos pacientes, reafirmando o compromisso do Hospital do Servidor General Edson Ramalho com o cumprimento das normas técnicas que norteiam a assistência materno-infantil no âmbito do Sistema Único de Saúde. Nós conversamos também com o advogado da família do pequeno Miguel. Ele deu mais alguns detalhes também sobre o andamento do processo, o que está acontecendo nesse momento. Vejam aí. Existe um manual de óbito infantil do Ministério da Saúde que ele regulamenta, ele direciona o que pode e o que não pode fazer o hospital quando é a questão da declaração de óbito. Lá ele menciona que essa declaração de óbito é facultado ao hospital emitir quando um bebê nasce com o tamanho menor do que 25 centímetros, quando o bebê nasce com um peso inferior a 500 gramas e quando a gestação da mãe é menor do que 20 semanas. Além de tudo isso, o nascimento do bebê, ele deveria ter nascido morto. Não é o caso do Miguel. Solicitamos que ele fizesse o boletim de ocorrência, foi feito. Posteriormente, já conversamos com a delegada da 2ª Distrital aqui do Centro de João Pessoa, a doutora Ana Carolina, e distribuímos uma ação ordinária, onde a gente pleiteia a indenização pelos danos que vem causando a família. Hoje esse processo está tramitando na 5ª Vara da Fazenda Pública e solicitamos também um acompanhamento mais eficaz do Ministério Público. Inclusive, eu rogo aqui perante as câmaras que essa investigação ela seja mais rápida para que a gente consiga trazer essa resposta mais rápida para a família. O que não pode demorar tanto tempo sem uma resposta plausível para o que aconteceu com o bebezinho, com o corpo do bebezinho. Vamos acompanhar de perto.